Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio Paulo Hermann. Ele tem um histórico dentro do agronegócio e de um ano para cá ele está mudando essa história. Ele está à frente da consultoria HP Consulting. PH Consulting. PH Consulting. House. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Como é que vai? Para a gente, muito bem, é uma honra tê-lo aqui. Para a gente começar, qual é o cenário hoje do agronegócio? Do seu ponto de vista, vamos lá. Cenário, no meu ponto de vista, o cenário é um cenário desafiador nesse momento. Nós temos alguns fatores que nós não esperávamos que fossem acontecer tão rapidamente. Eu vou citar alguns. O primeiro é a valorização do real. A valorização do real, nós estamos hoje com o real 5, 4,95 e nós estamos com o real 5,30. Isso tem um impacto grande quando a gente exporta os nossos produtos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma percepção de que há excesso de produção e isso acabou deprimindo os preços no Brasil, né? Tanto em Chicago quanto dentro do Brasil há uma depressão nos preços, há uma queda nos preços. Então, esses preços combinados com um real apreciado fazem essa sensação de que tem mais reais, menos reais, o agricultor recebendo menos reais pelo seu produto. Também ocorre que nós fizemos uma lavoura cara esse ano. Se nós analisarmos todo esse tema lá da guerra da Ucrânia com a Rússia, do preço do potássio, do fosfato, tudo isso fez com que a lavoura que nós fizemos esse ano é uma lavoura cara. E ela vai para o mercado a preços deprimidos. Então, esse tem um descasamento ali. Acrescenta ainda o fato do prêmio negativo nos portos. Porque o prêmio ele é definido pelo porto. Quando ele tem navios chegando e pouco produto, ele bota prêmio positivo, ele coloca um valor em cima de cada saco de soja para estimular a chegada de produtos. Nesse momento, existe muito produto chegando, então o que faz o porto? Bota um prêmio negativo para desestimular a chegada de produtos. É como aquela situação de quando o caminhoneiro está na fila do armazém, precisa pagar diária e daí o armazém não libera a nota fiscal para buscar lá na lavoura. E quando tem muito produto, gera hora extra, gera confusão no porto, enfim. Então, eles têm interesse de que a entrega seja feita de maneira mais suave, de acordo com os navios que estão para carregar. Tem um outro aspecto ainda que a gente precisa considerar nesse momento, que é esse mal-estar político. Também isso leva o agricultor a ter um sentimento de perda, um sentimento de desgosto, né? Então, todo esse contexto aí faz com que as vendas estejam paralisadas, né, dos insumos, das máquinas agrícolas e também, como não foi lançado ainda um novo plano safra, ninguém sabe que condições vai existir, que condições nós teremos para a próxima safra. Então, é um momento de transição. Na verdade, o que a mim parece, Fabélia, é de que isso tudo é uma grande jogada especulativa. Não existe excesso de produção. O que existe é uma falta de capacidade de armazenagem. Nós hoje temos armazenagem para 200 milhões de toneladas de grãos. Vamos colher 310, 315. Estamos carregando do ano passado umas 80 toneladas, milhões de toneladas que não precisaram ser vendidos, porque conseguimos pagar as contas sem precisar vender todo o produto. Então, se você somar 80 que sobrou, mais 310 que estão chegando, isso dá 400 e nós temos uma capacidade de 200. Logo, há necessidade de desovar o produto. E aí entra a especulação. Se eu tenho obrigação de desovar o produto, pagar minhas contas, que a maioria delas vencem em abril e maio, né, é a hora de baixar o preço. Então, esse é um pouco o jogo de mercado. Uma commodity como milho e soja, o preço dela, Fabélia, é definido em função de dois fatores, basicamente.
Um é a oferta e demanda. E eu estou dizendo, não tem excesso de oferta. Tem expectativa de grande produção nos Estados Unidos, cuja produção recém foi plantada. Ainda tem muita água que vai passar por baixo dessa ponte. E o segundo aspecto que entra em jogo é a especulação. Principalmente quando a gente se apavora e sai queimando o produto, sai vendendo quando não precisa vender. Bom, e aí você falou aí dos Estados Unidos, que acaba de fazer o plantio. O relatório do USDA já sai falando que é safra cheia. Isso é a tradição do USDA. Todos os anos, quando entra a safra americana, quando eles plantam, aí eles já começam a fazer estimativa de plantio, né? Em relação ao ano passado, vai aumentar tanto. E aí, quando eles terminam de plantar, eles já fazem cálculo de safra cheia. E, obviamente, existe gente que se beneficia, existem empresas que se beneficiam dessa estimativa exagerada. Depois, normalmente, eles vão corrigindo. Mês após mês, eles vão corrigindo para terminar bonitinho, como manda o figurino, com a estimativa igual à capacidade que foi produzido. Mas pode olhar, historicamente, eles sempre arrancam mais do que efetivamente acontece no final. Paula, em relação às questões políticas macro, guerra Rússia e Ucrânia, ano passado, quando começou, a gente teve aquela discussão, especialistas falando, se ninguém ajudar a Ucrânia, é uma semana de guerra. Mais tardar 20 dias, estourando 30. E lá estamos com um ano de guerra. Isso aí já afetou lá na nossa safra no ano passado, porque havia toda aquela tensão, especulação do mercado, como você falou. Plantamos mais caro, teve aquele momento que era tudo muito caro e que ninguém ganha com isso. Na realidade, a realidade é essa, quando tudo sobe, não tem ninguém que se beneficia. Como que você coloca isso hoje para nós? Olha, você colocou muito bem, era uma guerra de uma semana, guerra de um mês. Nós já estamos no 15º mês. Ela foi iniciada em fevereiro de 2022, 15º mês. E nada indica que ela esteja por terminar. Até porque existe um lado que tem objetivo e outro lado que não tem objetivo. Os russos estão lá lutando sem um objetivo claro. Os soldados russos não sabem por que estão lá, né? Tá frio, essa coisa toda. E os ucranianos têm objetivo, têm propósito. É recuperar cada centímetro que eles perderam nessa guerra. Então, quando você tem um lado que não tem objetivo, mas está lá por interesse militar, e o outro lado que tem lá objetivos por interesses nacionalistas, patrióticos, é uma guerra sem fim. Então, essa guerra vai durar muito tempo ainda, na minha opinião. E quais as consequências? As consequências é de que a grande fazenda europeia, que é a Ucrânia, está fora de circulação, porque as estradas foram bombardeadas, os portos estão bombardeados, aeroportos bombardeados, o sistema de armazenagem foi bombardeado e 40% a 50% dos campos ucranianos estão com bombas que não explodiram. Então, mesmo que a guerra termine hoje, não quer dizer que amanhã de manhã eles vão entrar com as plantadeiras e vão plantar. Vai levar muito tempo para ajustar isso aí. Por isso que é o momento Por isso que quando eu falo que não há excesso de oferta, esse é um exemplo. Não há excesso de oferta. E a Rússia não tem no agro uma atividade essencial. O PIB russo, o grande PIB russo, ele é feito de óleo e gás. O PIB do agro russo é de um dígito, não chega a 10%. Enquanto o nosso é 27,5%, parando na porteira. Porque se nós levarmos a toda a cadeia, nós vamos a 45%. Então é uma diferença monstruosa entre a aptidão, vocação e interesse estratégico do Brasil e o interesse estratégico russo. O russo quer vender matéria-prima para nós. Ele tem grandes minas de potássio, quer vender fosfato, não tem problema nenhum. Faz parte. Comércio internacional é um comércio sempre de duas mãos. Nós não podemos querer exportar todos os anos 150 bilhões de dólares e não importar nada. Como é que... Isso não funciona assim.
né? Eu tenho que, para eu exportar, eu tenho que trazer produtos. Por isso, eu não critico o fato do Brasil depender dos fertilizantes da Bielorrússia, da Rússia, da China, do Canadá. Faz parte, é o jogo internacional. Talvez o que a gente devesse é ter uma dependência menor, que foi o Plano Nacional de Fertilizantes que foi armado pelo governo, dizendo que iria baixar 15% na dependência hoje que nós temos de fertilizantes internacionais. Os biológicos vão contribuir? E os biológicos entram em adição. Na vida, Fabélia, nada tem que ser 100%. A gente sempre tem que buscar um equilíbrio. Os biológicos, eles entram complementarmente. Eles entram naquelas circunstâncias em que isto é possível e é recomendável ser feito, mas jamais vão substituir totalmente os fertilizantes químicos. Não há essa hipótese e nem há interesse em ser assim, até porque não temos condições de produzir biológicos para atender toda a demanda nacional. Então precisa equilibrar. Então eu vejo mais um ano bom, eu vejo o ano de 23 para 24 como um ano de boas perspectivas. Primeiro que nós vamos fazer uma safra mais barata. Os químicos já baixaram, depende do químico, 40%, 50%. Os fertilizantes já estão baixando também. Outros insumos, como máquinas, também vão ter que baixar. Então, a lavoura será feita em condições mais favoráveis do que foi a lavoura passada. E os preços não têm por que continuarem deprimidos. Não há excesso de produção no mundo. Volto a repetir, não há excesso. Vou te dar um outro dado, Fabélia, que é importante para quem nos assiste entender. A soja é a maior fonte de proteína vegetal do mundo. E o ser humano precisa de proteína para se desenvolver. Nós precisamos, eu peso 85 quilos. Eu preciso de 85 gramas de proteína todos os dias para que eu tenha uma alimentação saudável. Isso quer dizer, em outras palavras, que a proteína está diretamente ligada ao crescimento da população, à população mundial. Se a população mundial cresce à razão de 3% ao ano, e nós estamos indo de 8 bilhões para 10 bilhões de pessoas em 2050... Só para explicar, eu não preciso comer só a soja nessa proteína não, né? Eu posso pegar a soja transformada num bifinho. Lógico, essa é outra vantagem. A soja, por exemplo, ela entra na alimentação direta como fonte de proteína vegetal, mas ela também é insumo para a proteína animal. A gente usa ela na ração para aves, para porco, para gado, para tudo isso aí, para peixes. Né? Então a soja é a grande, né, fonte de proteína do mundo, por isso que ela é tão importante. E ela está diretamente ligada ao crescimento da população. Então vai ter, quer queiram, quer não, quer as especulações tentem provar de que não é assim, a soja está vinculada ao crescimento da população. Se nós acreditamos que a população do mundo vai crescer, e está crescendo, a soja vai continuar sendo a principal fonte de proteína e vai continuar crescendo. E nós seremos os grandes, e já somos os grandes fornecedores dessa proteína. Paulo, para a gente estar concluindo aqui, porque aqui poderíamos ficar 2 horas conversando sem nenhum problema, vamos falar aí da disputa do, vamos dizer, dono do mundo. Brasil não, é China e Estados Unidos. Porque hoje Estados Unidos tem ali o seu, no ranking mundial, ele está em primeiro lugar, em segundo vem China, mas daí vem um endividamento dos Estados Unidos que, de acordo com alguns especialistas, está em 31,4 trilhões de dólares e que desses 31 trilhões, 20 ele deve para a China. Ou seja, que a China estaria ali, vamos falar, comendo pelas beiradas, o que daria 25 anos do PIB brasileiro. Como que você vê isso aí a médio prazo, médio e longo prazo? Há uma disputa nesse momento aberta, né? Os Estados Unidos, eles estão ainda liderando o mundo em termos de PIB, em termos de riqueza, né? Com os chineses em segundo lugar.
Essa posição, segundo alguns analistas, ela vai se inverter. E o ano que está sendo colocado, projetado, é 2026, 2027, em que os chineses devem passar os americanos. E isso não deve ser surpresa para ninguém, porque a China sempre foi uma potência mundial. A China é uma potência milenar, os Estados Unidos nem existiam, a China já era líder mundial. Teve só um período em que ela, por problemas internos, ficou para trás, os americanos passaram, mas a China tem planejamento, tem população, tem renda para consumir, ou seja, é um país que, não tenho dúvidas, vai assumir a hegemonia mundial. Isso é bom e isso é ruim. É bom porque vai ser um país que vai cada vez mais ser importante para nós, porque eles não têm interesse em produzir alimentos, porque eles não têm terras e porque não têm clima para fazer isso. E eles entendem também de que para ocupar a população, a melhor forma não é no agro, mas na indústria. Então, a estratégia da China está clara, eu quero ser a fábrica do mundo. E a comida eu vou comprar do Brasil, vou comprar dos Estados Unidos, vou comprar da Argentina, vou comprar de onde for mais barato. Por isso que o nosso desafio, nós temos 2 desafios. Primeiro, sermos sempre eficientes na produção, baixarmos o custo sempre, sempre, e tem espaço para baixar custo de produção. Nós não somos os mais eficientes em termos de custos, nós somos eficientes em termos de produção, em termos de produtividade, mas não temos oportunidade de reduzir custos. E a segunda coisa, aí já é um outro aspecto um pouco mais macro, é de estratégia comercial. Nunca se deve ficar dependente de um cliente que compre 40% do teu produto. Você tem que procurar distribuir a sua pauta de exportações. E se nós olharmos para 2050, o país número 1 em termos de riqueza será a China. O país número 2, Estados Unidos, mas vamos pular os americanos. O país número 3 será a Índia. O país número 4 será a Indonésia. O país número 5 será o Japão. E por aí vai, tudo Ásia, Ásia, Ásia e Ásia. Então, o nosso foco tem que ser Ásia, mas distribuir, botar mais produtos no Sudeste Asiático e não tantos concentrado em um país só como a China. Então, para a gente finalizar, o seu recado para o produtor. O meu recado é o seguinte, nós somos sócios do clima, nós somos agricultores que fazemos, nós, porque eu também me considero agricultor, porque sou filho de agricultores, nós não temos subsídios para fazer a nossa produção, mas nós somos muito bons, nós somos eficientes, temos oportunidades de melhorar ainda a nossa rentabilidade, reduzindo o custo, volto a dizer, uso mais efetivo da tecnologia e não vamos baixar a cabeça, porque esse altos e baixos faz parte do negócio. Não é porque agora estamos vivendo uma situação de dólar, de câmbio, de Chicago, de especulação, contrários à nossa expectativa, que nós vamos baixar a cabeça. Nós vamos sim continuar produzindo, continuar plantando, continuar investindo em tecnologia na próxima safra, e eu estou falando não como alguém que quer comprar ou vender alguma coisa. Na próxima safra, vamos fazer uma safra com menos custo, uma safra que vai ter melhores preços, absolutamente certo disso, porque não há excesso de produto no mundo e há ganhos em termos de renda per capita no mundo. Então, a nossa vocação é uma só, é o sucesso, é continuar para frente produzindo mais e controlando os custos e melhorando o uso da tecnologia que nós já temos na nossa mão. Muito obrigada, uma honra tê-lo aqui. Foi um prazer estar em Jataí novamente, revisitar tantos amigos que fiz ao longo de décadas e descobrir aqui empresas tão importantes como a tua, Fabélia, aqui um estúdio maravilhoso, como a Solobil, que eu visitei também e que fiquei impressionado com o investimento desse pessoal em termos de bioinsumos.